O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição da parceria de longa data entre o Tio Ternura de Outrora e a Central 3. Comigo hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de julho, às 19h31, estão Bruno Bonsante e Felipe Lobo, né? E hoje teremos aí as últimas atualizações do mercado de verão do futebol europeu. Como estamos, Bonsa? Tudo bem, com frio, um pouquinho cansado, o que não é um bom sinal na segunda-feira, mas estamos aí, né, para encarar mais essa semana. Felipe Lobo fala conosco direto de Limeira, imagino que menos frio que na capital paulista. Eu hoje estou em Santa Rosa, terra de Cláudio Tafarel, apesar que o meu sogro diz que ele nasceu, na verdade, em Criciúmal, mas é aqui da região. Aqui não está tão frio quanto eu esperava. Salve Matias, salve Bonsa, todos os nossos amigos e amigas que nos ouvem. E aqui tá um friozinho, mas bem suave, assim, dá pra ficar de boa aqui. Tô só de camiseta, nada demais. Inclusive uma bela camisa do Union Berlim. Essa foi o Bonsa que trouxe? Não, essa daqui Eu trago souvenirs mais baratos que uma camisa. Não, esse daqui foi uma amiga da Gabi que mora em Berlim. E aí o namorado dela veio junto com ela visitar o Brasil. E ele é fanático torcedor do Union Berlim. E aí, enfim, eu pedi pra ele trazer pra mim, aí ele trouxe a camisa direto da Alemanha, inclusive porque é difícil achar a camisa do Union aqui, né, oficial, assim. Então, ele trouxe direto da loja do Union Berlim. Minha anedota de quando eu visitei a loja do Union Berlim foi que eu tava indo lá, né, aí eu trouxe um presente pro Stein, que adora o Union Berlim também, aí eu lembrei do Gerd Wenzel, né, que a gente foi... Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pro Gerd Wenzel. Eu vou falar, olha, Gerd, onde eu tô e tal. Aí eu mandei. Aí ele respondeu, legal. Aí eu olhei o relógio e era tipo 7 da manhã em São Paulo. Eu falei, é verdade, acho que eu esqueci desse detalhe. Aí o Gerd respondeu um tchau, Mas tchau. as minhas intenções foram boas. Sim. Mas é isso. E quem falou tchau, tchau para o Manchester United foi o Marcus Rashford, né, que agora será jogador do Barcelona. Eu acho que a grande novidade aí deste final de semana. O Rashford, a carreira dele não tá tomando o caminho que a gente esperava, né? Acho que um jogador formado no Manchester United, o que ele já fez pelo Manchester United, eu imaginei que ele ia só ficar por lá, né? Até escrevi um texto na newsletter dizendo que entre todos os problemas do Manchester United, se você não está conseguindo manter jogadores da qualidade do Rashford e que você formou, então o negócio está meio feio mesmo, né? Lógico, tem várias questões envolvendo ali, né? Desgastes internos, não é simplesmente uma questão de não acho que ele consegue jogar no Manchester United, eu acho que ele conseguiria. Mas ele saiu em janeiro, por empréstimo pro Aston Villa, foi bom, mas não foi, assim, determinante pro Aston Villa pagar o que estava combinado, né, então ele até volta pro Manchester United, e agora ele tem uma chance no Barcelona, né, o que é bem curioso, não só porque jogadores ingleses nem sempre vão para a Espanha, apesar de alguns já terem ido, mas onde ele joga? Exatamente, no Barcelona. Qual posição que ele vai pegar, né? Porque na direita ele não vai, porque é o do Yamal. Na esquerda, o Rafinha vem da temporada da carreira dele. Na frente tem o Lewandowski. Então você pode deslocar o Rafinha para dentro e jogar o Rashford na esquerda. É uma opção. Ele pode ser reserva do Lewandowski, que tem uma idade avançada, né? E
sofreu com alguns problemas de lesão na temporada passada. Então eu acho que ele chega mais para ser um jogador de rotação no elenco do Barcelona, mas assim, uma boa opção para quando for necessário nas pontas, ou mesmo como centroavante. Acho que o Ferran Torres fez uma boa temporada na temporada passada, como esse reserva. Acho que por dentro, se você quiser, não tem realmente um jogador ali que roubou a posição, né? O Fermín Lopes jogou bastante ali, às vezes o Gavi adiantado, tem o Dani Olmo, que também teve seus problemas de lesão durante a temporada, além dos problemas de inscrição. Então, assim, acho que tem espaço para o Rashford cavar alguns minutos. Acho que vai ser muito interessante vê-lo nesse outro ambiente, numa liga diferente, num time que joga numa rotação altíssima o tempo inteiro. Ele tem algumas características que eu acho que se encaixam nesse estilo do Hansi Flick, né? A velocidade, a arrancada, é um jogador de boa finalização, com as duas pernas. Então, se o Barcelona continuar roubando a bola perto da área do adversário e entregar para o Rashford numa posição razoável, acho que ele tem capacidade de marcar vários gols e várias assistências. E aí ver se essa vai ser uma transferência que vai virar definitiva, se ele acaba ficando no Barcelona, o Barcelona vai pagar só os salários dele, né, como opção de compra, ou se ele restaura o valor dele para, se não voltar para o Manchester United em outra situação, ser vendido definitivamente para outro time desse mesmo patamar. Mas achei um negócio bem curioso. É um negócio bem diferente mesmo, né? Considerando o que a gente está acostumado a ver. Pelo que eu estava lendo, pensa muito nele mais usado pela esquerda, e muitas com o Rafinha fazendo essa função mais por dentro em vários momentos. Então, acho que é uma opção interessante, considerando principalmente a questão de gastar, né? O Barcelona não vai gastar um valor inicial com ele, em termos de pagamento da taxa de transferência. Mas é bom lembrar que o Barcelona tentou outros jogadores, né? Tentou primeiro... tentou 2 jogadores, né? O Nico Williams, que a gente sabe que acabou não rolando. Também queria o Luiz Dias, mas o Luiz Dias estava disposto... o Barcelona queria pagar um valor que o Liverpool considera muito baixo, que era algo em torno de 60 milhões. O Liverpool não queria aceitar esse valor. Então, essa opção do Rashford é uma opção, digamos, opção mais barata, né? Custo-benefício, porque é uma opção de um bom jogador. O Rashford teve ótimos momentos. A gente sempre lembra aqui que logo depois da Copa ele estava voando, né? No Manchester United. Ele fez uma segunda metade ali de temporada 2022-2023 muito boa. E aí o Manchester United é sempre difícil de a gente avaliar jogador, né? Porque o Manchester United meio que suga a alma dos jogadores, né? A gente viu muitos jogadores perderem rendimento. Eu acho que tem uma questão comportamental que complicou um pouco a relação do Rashford ali dentro também. Ele se desgastou bastante e a relação com a diretoria, enfim, e até com o técnico ficou desgastada, porque me parece que o Rubén Amorim nunca quis contar com ele mesmo. Então, me parece uma excelente oportunidade. Eu acho que ele pode ser um jogador útil, e o valor estabelecido, pelo que está sendo falado nos veículos, né? A gente ainda não tem uma confirmação, e acho que a gente não vai ter confirmação sobre a cláusula de compra, mas está se falando que a cláusula de compra é de 35 milhões de euros, que no mercado maluco de superclubes é um valor bastante razoável, né? Então, eu acho que é uma boa contratação nesse sentido. Você não paga para ele chegar. Se ele for bem, você consegue contratar por um valor bastante bom ainda, considerando que ele é um jogador que tem muitos anos pela frente ainda, né? Não é um veterano, nem nada disso. Eu acho que aquela explosão dele depois da Copa, acho que é bastante relevante para minha crítica à maneira como ao Manchester United nessa questão, porque ele mostrou ali que ele é um jogador, né, de altíssimo nível, que ele pode ser um dos melhores atacantes da Europa. Então, o que acontece que você não consegue continuar assim? Por que ele não conseguiu continuar daquela maneira? E é lógico que parte tem a ver com ele. Tem, inclusive, um ano e pouco antes dele sair,
Teve várias notícias de baladas, de noites, blá blá blá. Tudo bem, isso é uma parte disso. Agora, a outra também é que, assim, às vezes tem jogadores que são só problemas mesmo, né? Eles são problemáticos e é difícil de lidar. O Rashford não era assim. O Rashford, ele sempre foi um cara bem tranquilo, né? Ele tinha sempre um cara, inclusive, com uma cabeça muito boa, né? O cara que brigou com o governo britânico para dar comida para criança, sabe? Esse era o perfil que o Rashford tinha antes disso. Então, você tem questões pessoais, pode ter várias coisas, mas eu não sinto no Manchester United assim, um ambiente que tenha chegado pro Rashford e falado, Rashford, o que aconteceu? Né? Por que você, que era um profissional ótimo, agora tá tendo esses problemas? Vamos tentar resolver isso? Em vez disso, a relação só se deteriorou e ele foi embora. Eu entendi isso como um sinal muito ruim da maneira como as coisas estão sendo geridas lá. E a gente tem o Garnacho ainda, né, que tá no mercado e que tá passando uma situação bem similar, né, Bonsa? Porque é um jogador que já tá sendo taxado meio que de problema, não tem mental e que não tá com a cabeça focada, mas até outro dia era um grande... Era uma grande promessa de futuro para o Manchester United, então também me deu uma sensação meio estranha de como isso foi conduzido, né? A gente não tem como saber essa parte comportamental, fora de campo, não tem relatos disso, por exemplo, se isso afeta o treino dele, se ele não está treinando bem. A sensação foi sempre que ele parecia um jogador promissor e foi sendo deixado de lado. Então não dá para saber exatamente, mas me parece que o Manchester United não é um bom ambiente para que os jogadores nem se desenvolvam e nem consigam se recuperar se tiverem algum momento ruim, né? Porque eu vou pegar um outro exemplo aqui, que é um jogador que também está no mercado e que deve trocar de clube em breve, que é o Jadon Sancho, que pertence ao Manchester United e que já rodou, né? Desde que foi contratado não conseguiu vingar no United, voltou por empréstimo ao Dortmund e aí foi para o Chelsea emprestado também e ninguém conseguiu contratar. O Dortmund até gostaria, mas o preço é abusivo pro patamar que o Dortmund normalmente paga, e agora está sendo cogitado na Juventus, né? E por um valor muito baixo, está se falando em coisa de 20 milhões de euros, considerando que ele foi um jogador de quase 100, né? Quando foi para o United. Então, assim, eu não acho que o Jadon Sancho é o maior craque do planeta, mas também não me parece que é um jogador completamente descartável. Assim, me parece que o United piora a situação de jogadores que não estão no seu melhor, por qualquer motivo. Porque sofreu na adaptação, porque não conseguiu encaixar no esquema, enfim, qualquer coisa. Me parece que as coisas só pioram por lá, né? E a gente tem alguns jogadores que a gente pode falar claramente que até se recuperaram, mas que viveram maus momentos, que foi, por exemplo, o Casemiro. E acho que ninguém pode falar que o Casemiro não tem mental, ou não é um jogador comportado, enfim, que tem problemas fora de campo, porque claramente não é o caso. E ele ficou lá num ostracismo durante um tempo, né? Até recuperar o espaço em campo e se tornou... voltou a ser uma peça importante do time, mas me parece ali... Agora, por exemplo, o Højlund pode também, não sei se... O novo Haaland, como tinha gente que queria colocar, né, o rótulo nele, mas também não acho que é esse jogador tão horrível que parece que, né, não serve para nada. Na Atalanta ele era um ótimo jogador, tinha bons atributos, contribuía para o time. Então me parece que tem um problema ali que vai além do técnico e tem a ver muito mais com o clube, com a instituição, o que está sendo gerido ali no clube, como se desenvolve os jogadores e como mantém os jogadores. Porque não é possível que os jogadores vão para lá e vivem o seu pior momento. Não, tem algo... Quando é um caso ou dois, você pode atribuir a uma questão individual. Quando é uma coisa de muitos anos e muito constante, inclusive de um jogador tão identificado com o Manchester United, que é uma coisa que o United sempre adorou falar, né? A turma de 92, os jogadores da base. O Rashford era visto como o rosto do Manchester United. Um jogador que veio da base, que se tornou um jogador de classe mundial. E então, assim, tem algo que a gente sabe. Tem problemas de estrutura, o estádio está debilitado, tem questão do centro de treinamento hoje do United, não é mais de ponta, como já foi.
tudo isso são questões, mas eu acho que tem mais do que isso. Não é uma questão só de infraestrutura física. Tem uma questão da gestão de jogadores, e não estou falando do técnico, acho que é maior do que isso, que está prejudicando os jogadores, porque não faz sentido que um time desse tamanho, com o orçamento que o United tem, que está sempre entre os que mais gastam todos os anos na Premier League é um dos que mais gasta, e continua nessa patinação no gelo aí, que não tá sempre derrapando, não chegando em lugar nenhum, né? Enquanto o Rashford sai, né, de Old Trafford, o Bryan Mbeumo acaba chegando, né? O atacante franco-camaronês que se destacou no Brentford e agora reforça os Red Devils pela bagatela de 65 milhões de libras. É o preço de atacante hoje, viu? Eu estava escrevendo sobre isso para a newsletter e basicamente todos estão saindo aí por o que dá uns 80 milhões de euros, né? É o Mbeumo, o Ekitike, é o preço que estão falando sobre os Gyökeres, são vários. O Osimhen foi por esse preço também para o Galatasaray, é o preço do centroavante hoje em dia. E é alto, né? Para todos esses, menos o Osimhen, sendo bem sincero, é meio alto, porque e Gyökeres também. Mas assim, é que o Mbeumo, ele é um jogador que ele tem mais rodagem, né? Ele tá na Inglaterra há mais tempo. Então, ele tem um pouco mais de idade em relação ao Ekitike e o ao Ekitike. Ele tem um pouco mais de idade, ele tem mais idade em relação a outros, como o Højlund, ou o Zirkzee, ou o Nico Jackson, que vieram também. Ele vai fazer 26 anos em agosto, o Mbeumo. Ele vai fazer 26, isso. Mas ele tem uma grande temporada na Premier League, né? Se você for olhar os números. Ele sempre foi um bom jogador do Brentford. Ele era um jogador que estava sempre ali, estava sempre contribuindo, né? O Brentford com o Thomas Frank, que agora está no Tottenham, sempre superando as expectativas, né? Assim, é um daqueles times que era coletivamente mais do que a soma das suas peças. E o Mbeumo sempre foi um desses jogadores que aparecia fazendo boas contribuições, tendo bons jogos. A última temporada dele foi a de explosão, que ele fez 20 gols em 38 rodadas e ainda deu 8 assistências. Esses são números de um jogador que você fala, tá, beleza, eu vou pagar 80 milhões para levar para o Manchester United, mas é só uma. Então tem que ver como é que ele vai se fazer essa transição. A gente tem que, ao mesmo tempo, lembrar que todo jogador vai para o Manchester United e para de jogar bola, mas também esquecer isso, porque senão toda a contratação é ruim, né? Se você, num vácuo, o Mbeumo é um reforço, assim, caro, mas está dentro do preço de atacante nesse mercado. É um jogador que acostumado à Premier League, então, diferente de outras apostas do Manchester United, não vai sentir essa adaptação, pelo menos, e chega por uma necessidade, né? Porque é isso, o Højlund não emplacou, o Zirkzee não emplacou, esses eram jogadores mais apostas do que o Mbeumo, né? Como eu disse, um pouquinho mais jovens, só realmente uma temporada ali sendo competente ou bom em grandes ligas, e sempre em times assim desse patamar segundo, terceiro, que também é meio que uma regra de contratação de centroavante hoje em dia. Então eu acho um pouco caro, mas eu entendo a aposta. Eu acho que eu prefiro que o Manchester United contrate jogadores que ele identifica que estão servindo para o sistema que você quer jogar e pague o que for necessário para trazê-los, do que apostar em grife ou em o que quer que seja, porque isso não deu certo antes. Então é isso que fizeram com o Matheus Cunha. Eu imagino que essa seja a lógica por trás do Mbeumo, e aí dá para o Rubem Amorim tentar trabalhar. Eu gosto da contratação do Mbeumo também, justamente por isso. É um tipo de contratação que os superclubes, por vezes, estão deixando de fazer nos últimos anos, porque o mercado de transferência se tornou uma vedete, assim, né? Uma coisa, todo mundo quer mostrar grandes contratações, então o Real Madrid sempre teve isso, para falar a verdade, né? Mas outros clubes sempre buscaram jogadores interessantes que não são super estrelas mundiais, né? Então, assim, eu acho que é uma contratação interessante nesse sentido. E aí a questão do preço, a gente já falou várias vezes, é isso. Se você vai contratar um jogador de dentro do mercado inglês,
e que teve a melhor temporada da carreira, você vai pagar mais caro, não tem muito jeito. Eu também acho que é caro. Também não sei quais seriam as alternativas, né? Considerando que ele deve jogar, né, mais ali pela direita. Se o Rubem Amorim finalmente conseguir colocar o esquema que ele gosta, né, em campo, que é o 3-4-2-1, né, com 2 jogadores ali chegando no centroavante, o Matheus Cunha seria um deles. Inclusive ele jogou mais ou menos assim no Wolverhampton. O Mbeumo seria outro ali, saindo da direita para o meio, que é onde ele jogou a maior parte das vezes, né? Jogou ali no 4-2-3-1, quase sempre na ponta direita, né? Então, acho que nesse sentido, parece que é o encaixe que vai ser feito, né? Matheus Cunha, Mbeumo e um centroavante que deve ser o Højlund, né? Imagino que ele vai continuar. E aí tem que ver como vai se armar o resto do time, mas esse seria o ataque. E eu acho que é um ataque interessante, assim, isso. Você foi buscar o Matheus Cunha, que fez uma temporada muito boa e já vinha fazendo boas temporadas, mas essa última foi excelente. O Mbeumo também fez uma temporada excelente. Eu acho que é um caminho interessante para o United, em vez de trazer, né, uma super estrela, como foi, por exemplo, com o Sancho. O Sancho era um cara que, assim, é o tipo de cara que você não precisa de um olheiro para dizer que ele é bom, né? Que ele tava jogando pra cacete lá no Dortmund e tal. Então agora, o Mbeumo é um cara que você tem que falar, peraí, no Brentford, será que ele, né, vai funcionar? Você tem que tentar entender um pouco melhor isso. E, claro, essa coisa do mercado é uma loucura, mas eu acho que são boas contratações. Acaba sendo caro porque, de novo, o Manchester United é um clube rico, da liga mais rica do mundo, e contratando de outro time da própria liga. A chance de você pagar barato é basicamente nenhuma, né? Da liga mais rica do mundo, né? Então, tipo, ninguém precisa de muito dinheiro. Uma coisa a favor do Mbeumo também é essa versatilidade, né? Ele joga em várias posições no ataque. Então ele pode também jogar pode ser o centroavante. Se você quiser jogar também com o jogou Fernandes assim, mais né? No adiantado, Brentford, também jogou assim. Então ele dá várias opções. Ele é canhoto, mas costuma jogar pela direita, justamente, né? O famoso avançado interior. Avançado interior. E chuta muito bem, né? Ele chuta muito bem, tanto que por isso que fez muitos gols aí. Mas eu acho uma contratação interessante, assim. Acho que é o tipo de coisa que a gente precisa ver mais, assim, que é um processo natural, né? Se a gente for pensar, sempre foi um pouco assim, né? A Juventus vai buscar destaques do Lecce, da Atalanta. É normal que isso aconteça, né? Os clubes grandes olham para suas ligas, até porque são ligas onde esses jogadores já estão adaptados. E acho que é um pouco o racional aí, né? O Mbeumo é um cara de Premier League adaptado. Hoje você tem essa preocupação em vários jogadores, né? Se eles vão se adaptar à Premier League e tudo. Não. Agora, é um time meio que para dar certo já, né? Não é uma coisa meio aposta, como o Chelsea fica fazendo, de contratar um monte de gente ainda, digamos, meio verde, né? Embora eles cobrem resultados imediatos, né? Mas no caso do United, não. Tá contratando jogadores que já estão ali mais ou menos dentro do que podem render. Talvez até possa melhorar um pouco, mas você já sabe mais ou menos até onde ele vai, né? Então, esse é um movimento que eu acho interessante. Agora vamos ver, porque o Højlund tá sendo falado dia sim, dia não na Itália também, né? Alguém tá falando, já falaram de Juventus, já falaram de Inter, já falaram de Milan. Acho que nenhum desses vai levar, mas de qualquer forma, pode ser que o United ainda venda alguns jogadores, né? Tem que ver como vai funcionar isso. E ainda no noroeste da Inglaterra, né? Quem está chegando é o Ekitike, que a gente até tinha falado, né, no programa passado, mas agora o Liverpool chegou a um acordo com o Frankfurt. E quem pode estar fazendo o caminho inverso, né, de sair da Inglaterra para a Alemanha é o Luiz Dias, né, Bonsa, que, enfim, teve todo aquele desgaste, né, em relação após o falecimento do Diogo Jota. O jogador também já não estava, né, rendendo muito no final da temporada, ainda mais depois que o Liverpool conquistou a Premier League, e um dos poucos times, né, que tem cacife para bancar essa contratação é o atual campeão da Bundesliga. Tinha rumores antes
da questão do Jota, menos rumores e mais abordagens, né, ao Liverpool, tentando levar o Luiz Dias, e a resposta sempre foi, não, ele é um dos nossos melhores jogadores, ele vai ficar. Depois, parece que ganhou um pouquinho mais de força essa possibilidade do Luiz Dias. As propostas ainda estão abaixo do que o Liverpool quer receber por ele. Acho que também, se não vier proposta que for satisfatória, não é uma situação que não dá para ficar e jogar mais uma temporada, sei lá. Se ele sai do Liverpool, né? Aí o Liverpool fica realmente, talvez, precisando de jogadores para as pontas, né? E aí pinta o nome do Rodrigo, por exemplo, que eu acho que seria muito interessante. Assim, em vez de ter 3 pontas esquerdas no Real Madrid, talvez desse para fazer uma redistribuição, né? Deixar alguns jogando em outros clubes, porque não é possível que todo mundo só goste de jogar na esquerda. E o Rodrigo pode encontrar um bom lugar no Liverpool, né? Acho que seria uma contratação bem interessante, né? Um jogador diferente do Luiz Dias, ele é menos explosivo, né? Um pouquinho mais de construção, de ligação. Acho que pode ser uma boa complemento ao Salah e ao Ekitike, que chega agora para ser o centroavante principal do Liverpool, imagina, depois de você pagar 80 milhões de euros. Ele é um jogador interessante, né? Eu dei uma olhada, né, na temporada passada dele. Ele dá muitas assistências inteligentes, aquelas assistências que você percebe que o cara tem noção do que está acontecendo ao redor dele, né? Toques de primeira, às vezes toque para trás, calcanhar. Então ele parece um jogador inteligente, isso é ótimo para se encaixar no Liverpool. Ele tem uma boa arrancada, o que isso também é bom no Liverpool, que joga muito em transição. Então ele pode puxar esses contra-ataques, ele pode fazer parte disso. Mas assim, ele tem um jogador de 23 anos que teve uma boa temporada na carreira. E essa que é a questão nesse tipo de reforço. Mesma coisa o Højlund, mesma coisa o Zirkzee, mesma coisa o Nico Jackson. São jogadores que tiveram uma boa temporada, algumas nem ótimas, mas boa temporada em um clube de segundo escalão de uma das grandes ligas. Aí chega um grande, joga 100 milhões de euros, traz e fala, agora você é o novo Ruud van Nistelrooy. E aí o cara vira e fala, putz, mas sério já? Assim? Tipo, imediato. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil fazer essa transição. O peso desse tipo de reforço é real, né? A chamada price tag, né? A etiqueta de valor. É diferente você lidar com a pressão de ser um jogador de 100, 80, 90, 70 milhões de euros do que seria se o Liverpool tivesse ido no Stade Reims 5 anos atrás, contratado o Ekitike por 20 e colocado ele para jogar agora, ou para rodar o elenco, né? Principalmente no mercado em que o Ekitike parece ser a segunda opção ao Isaac. Então, não só você vai ter o valor, a pressão do preço, mas também a comparação com o Isaac, falando, tipo, se ele não for muito bem, todo mundo vai virar e falar, putz, queria o Isaac. Então, tem várias coisas em torno disso. Acho que a diferença entre o Ekitike no Liverpool e todos esses outros reforços que eu citei é que o Liverpool tem crédito, né? Pelo trabalho que ele fez recentemente em comparação ao do Chelsea e ao do Manchester United. Então você coloca ele num sistema e num clube e num ambiente em que as coisas funcionam, ou tem funcionado nos últimos anos. Também teve, antes do Klopp, não estava funcionando nem um pouquinho, mas desde o Klopp tem funcionado. Então, as chances do Ekitike dar certo são maiores. Qualquer reforço tem um risco, né, que você tenta minimizá-lo. O Ekitike é uma aposta alta do Liverpool, mas a bola que eu já vi ele jogar, eu acho que ele encaixa muito bem nesse time do Liverpool, acho que ele consegue ser um bom reforço, acho que ele consegue justificar esse valor. Mas, por exemplo, mesmo com o Liverpool, mesmo com o Klopp, o Nunes, que foi um preço parecido e estava numa fase parecida da carreira, não deu, né? Não deu certo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas é mais uma grande contratação de um mercado muito importante do Liverpool. Inclusive o Nunes tem mercado aí para tentar tirá-lo do Liverpool, mas a questão é justamente o que a gente falou, né?
o Liverpool pagou muito caro, então também não quer vender muito barato. Então existe esse drama aí. Mas acho que seria importante para o Liverpool conseguir vender para levantar a caixa. E agora tem essa coisa... E o Luiz Dias no Bayern de Munique, eu acho que faz todo sentido o Bayern de Munique buscar um jogador como o Luiz Dias, para o tipo de ataque que o Bayern de Munique tem. Acho que ele é um jogador que encaixaria bem no Bayern de Munique. Agora, é difícil. O Liverpool vai tentar tirar o máximo se o Bayern realmente insistir na contratação do Luiz Dias. Acho que o Liverpool tem, inclusive, pensado nessa coisa do Rodrigo, que, enfim, a gente já tem ouvido que o Rodrigo... o Liverpool tem sondado, né, o Rodrigo. Imagino que seja nesse sentido, né? Quando a gente estava conversando, eu e o Bonsa já imediatamente falou disso. Talvez seja pensando na possibilidade de saída do Luiz Dias. Se o Luiz Dias quiser mesmo sair e a proposta do Bayern vier num valor alto, você ter uma reposição, e aí tem que ver, claro, quanto que o Real Madrid cobraria e tudo mais. Mas acho que cobraria, por exemplo, menos do que o Rodrigo no Barcelona, como... uma matéria do Thiago Arantes no UOL mostrou que o Barcelona cogitou essa possibilidade, né, antes do Rashford. Mas, obviamente, para o Barcelona, o Real Madrid ou não venderia, simplesmente, ou cobraria um valor absurdo, né, assim, de uma maneira que tornaria a transferência praticamente inviável, né? Então, certamente cobraria mais de 100 milhões de euros, o que já... complicaria bastante a vida de um Barcelona que tem que fazer um monte de conta, né? Porque é um time brasileiro jogando na Europa, né? Fazendo umas maracutaias assim para tentar, né? Vendendo camarote para tentar pagar salário, enfim, essas loucuras que o Barcelona faz. Então acho que seria inviável, até por isso que a gente falou do Rashford. Agora, o Liverpool, o Real Madrid talvez saiba que seria importante, né? Considerando que tem ali um problema, que até tem um problema no Real Madrid agora já, porque tá tentando renovar o contrato do Vinícius, mas o Vinícius está pedindo um salário que o colocaria como o melhor salário do elenco. E o Real Madrid acha que isso vai criar um problema com jogadores como o Mbappé, que vão querer um salário igual. Então, acho que o Rodrigo vai ser um problema um pouquinho mais adiante quando isso acontecer. Não porque ele vai pedir um salário tão alto, porque acho que não é o caso. Mas, enfim, vira essa questão. Talvez o Real Madrid pense que vai precisar, né? Como o Bonsa falou, tem jogador demais ali, né? E tá difícil de encaixar. Então, acho que faria sentido. E como a gente falou no outro programa, é um ano antes da Copa, né? A temporada antes da Copa. Para o Rodrigo, seria muito bom estar num clube desse tamanho, como é o Liverpool, para eventualmente conseguir chegar na Copa bem, né? E acho que ele teria todas as condições de ser um jogador importante no Liverpool, né? Eu acho que ele combina com o estilo de jogo, ele é um jogador voluntarioso, né? Sempre se dedica bastante, tanto que no Real Madrid faz todas as posições, né, do ataque, o que no Liverpool também pode ser útil, né? A gente viu o próprio Luiz Dias sendo importante nesse sentido, né? Chegou a jogar pelo centro quando foi necessário, enfim. Acho que o Luiz Dias mostrou que essa versatilidade é importante. O Rodrigo seria uma reposição absolutamente à altura, talvez até com um teto maior, né? Não sei se o Rodrigo vai atingir todo esse potencial, mas ele tem bastante potencial de ser um jogador muito, muito acima da média, assim, né? Então, eu acho que seria interessante aí. E esse é o jogador que os superclubes adoram, né? Porque ele é uma estrela, né? Diferente do Mbeumo que a gente está falando, que é um bom jogador, mas que não desperta essa loucura do mercado que é o here we go, né? O Rodrigo certamente causaria, né? Dessas coisas de vender um monte de camisa, que, enfim, que só quem ganha com isso é a fornecedora de material esportivo. É sempre bom lembrar, né? O clube não paga transferência de nada com camisa. Quem ganha com camisa é o fornecedor de material esportivo. Ganha muito pouco o clube, mas movimentaria, assim. Acho que seria interessante. É o tipo de coisa que a loja ficaria lotada para comprar a camisa do Rodrigo. Ficariam perguntando qual vai ser o número do Rodrigo e tudo mais. Então, acho que seria interessante. Aliás, sobre Here We Go, só para fechar os atacantes, né? Também o Fabrício Romano publicou que o Osimhen, desde o primeiro dia da janela, só queria o Galatasaray e mais nenhuma
opção. Nenhum outro clube tinha nenhuma chance de contratar o Ozenhen. O que eu não sei, né? Se realmente foi assim, né? Se teve outros burburinhos ali, e eu também não precisaria de uma explicação do Ozenhen por que ele, a essa altura da carreira, decidiu que é o Galatasaray ou nada, né? Lógico que isso foi uma mensagem dos empresários do Ozenhen dizendo, tipo, estamos indo pro Galatasaray porque nós amamos o Galatasaray, né? Tipo, sempre quisemos estar aqui no Galatasaray, porque ele vai pro Galatasaray em um primeiro momento emprestado como uma solução temporária, porque ele não conseguiu sair do Napoli para outros clubes, né? O Chelsea tentou, o PSG tentou, a favor do Ozenhen, a Arábia Saudita tentou 1 zilhão de vezes, e todas elas ele disse não, que ele queria continuar na Europa, e agora eu acho muito curioso dele, esse seu caminho que o Ozenhen decidiu traçar. Ele ainda tem 26 anos, então é perfeitamente possível também, ano que vem, que o Galatasaray consiga revendê-lo, caso seja o caso, para alguma outra liga, ou se ele quiser fazer também, tentar se tornar o maior goleador da história do Galatasaray, ele tem bola para isso. Então pode ficar lá e meter 30, 40 gols no campeonato turco. Mas só acho que é importante, porque eu vi isso outras vezes já nessa janela, e inclusive também no equivalente da NBA do Fabrício Romano, que assim, eles botam umas coisas ali que você tem que ler com a voz do empresário do cara, tá? Não é tipo... Por isso que assim, o quanto é jornalismo ficar passando essas coisas é debatível, né? Então, tem muitas informações que vêm como... É a troca, né? Essa é a troca que os caras fazem. Sempre lembrando que o que a gente já falou, inclusive no programa passado, a Turquia virou um lugar onde os salários são bem acima da média. Por uma questão fiscal, eles têm um desconto enorme lá e tudo mais. A Itália chegou a tentar fazer um negócio assim para na verdade, não era. Eles diziam que não valia só para jogador, né? Era para qualquer profissional de qualquer área que seja excepcional, enfim. Eles encaixaram lá de um jeito que tinha um desconto de imposto, né? O que fazia com que os salários pudessem ser maiores. Na Turquia tem isso, e a gente já falou, os clubes turcos estão bastante turbinados, então salários na Turquia... Provavelmente o Ozenhen ganha um salário na Turquia que a maior parte dos clubes não estaria disposta a pagar para ele. Então também esse é um aspecto importante, né? Eu acho que se você considerar que ele não queria ir para a Arábia Saudita para ganhar um salário trilhardário, porque a Arábia Saudita é zero de competição também, enfim, ou uma competição zero, claro que não, mas menor. E a Turquia, ainda que não seja uma das 5 grandes ligas, é uma liga competitiva, interessante, forte, né? Então, sim. Imagino que... O Galatasaray é um time enorme, é um time... Sim, é um time enorme, que compete, disputa a Champions League. Então é diferente de você ir pro Al Hilal, né? Que aí é outra parada. Você pode até argumentar, como o Cristiano Ronaldo argumenta, que é uma liga melhor que a francesa. Se você assiste 2 jogos da Liga da Saudita, você vê que não é. Não é melhor nem que o brasileiro, sinceramente. Se você assistir o Campeonato Brasileiro e assistir o Campeonato Saudita, a não ser quando é Al Ittihad contra Al Hilal, mas aí você tem que comparar com Palmeiras e Flamengo também. Então, Sim. Tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? E acho que faz sentido para ele nesse lado. Não sei se algum clube, talvez nenhum clube tenha chegado, né, Bonsa? Ou pelo menos não tenha chegado nos valores que o Napoli queria, porque o Napoli não venderia por menos de 70 milhões. Não sei se, né? A gente falou isso na sexta também, né? Eu só acho curioso que com tanto time contratado atacante, o empresário dele não tenha ligado, falado, viu que o Liverpool quer, falar, tipo, você não prefere o Ozenhen? Ou tipo, pois é. O Chelsea que tava contratando tipo, o João Pedro, vai falar, você queria antes, você não quer agora? Né? Achei isso curioso. Então pode ser que tenha algumas coisas que a gente não sabe também, mas isso me chamou a atenção. Bem, passando aqui por alguns comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo essa transmissão, o João Luiz pergunta, né? Bancada, acham que a campanha do Sport na Série A deste ano pode ser pior que os 11 pontos do Derby County na Premier 2007-2008? Está caminhando para isso, né? Porque se continuar com a mesma média de pontos, o Sport vai ter menos de 9. Vai ter menos de 9 pontos. Passou 1/3 do campeonato, ele tem 3 pontos, né?
O Geto manda boa noite aqui, assim como a Cecília Madeira, nossa apoiadora, e que bota a caixa alta aqui, e nada do Diócrates. Rômulo Cardoso, Mano Buenas aqui, outro apoiador. José Luiz Matheus Vale também, boa noite, amigos. Chance rara de vê-los ao vivo. Nico Rodrigues também, outro apoiador, ligadaço diretamente do supermercado Guanabara, em Nikiti, ali do outro lado da Baía de Guanabara. Quem mais? Douglas Uitiama, sempre presente, abraços desde Curitiba. Avante palestra, Rashford é fraquíssimo, só mais o Luigi. O Felipe Luiz manda boa noite aqui para a equipe do meio campo. Gabriel Miraldo também. Diego Marques, outro apoiador, manda aqui salve meio-campistas. Gustavo Gazola também, apoiador, passando para deixar um abraço, voltando para o passado para ouvir do começo. E o Rafael Montanaro também chegou atrasado. Falamos um pouco, né, de Itália, e tem aí duas vendas, né, que a Juve está preparando, né? O Samuel Ingala em Ibangula para o Werder Bremen e o Timothy Weah para o Olympique de Marselha, mas está negociando com o Jadon Sancho por 20 milhões de euros. Eu me surpreendi um pouco com essa... tá quase vendido já o Samuel, eu não sei se é Mbangula ou Mbangula, ele é belga, para o Werder Bremen, está se falando em algo como 14 milhões de euros. A Juventus pagou 400 mil nele, né, quando ele veio da Bélgica, então pagou bastante barato. Ele era um jogador jovem, mas eu achei estranho porque ele fez uma boa temporada. Eu imaginei que ele continuaria na Juventus, mas está sendo cotado para vender. O Timothy Weah me fazia sentido que ele fosse vendido porque ele é um bom jogador, foi um jogador útil ao longo da temporada, mas acho que se esperava que ele fosse um titular, ele não conseguiu ser titular. O Olympique de Marseille é um time que vai dar a chance dele ser titular no time, e acho que isso pesa para o jogador também, e a Juventus tenta trazer um outro reforço. O Sancho sempre me parece um jogador que tem potencial para jogar mais, e a gente não vê ele jogando. A questão para o Sancho também é que a posição dele normalmente é ali pela esquerda, onde ele não vai jogar, ele vai ter que jogar pela direita se ele quiser jogar. No Dortmund ele chegou a jogar pela direita, então também não é que é um grande problema. Que o Yildiz, né, que é o dono ali daquele lado esquerdo do ataque da Juventus normalmente, então ele não vai entrar no lugar do Yildiz, mas acho que pode ser um jogador útil também. E como a gente falou, talvez ele não fosse o jogador de 100 milhões, de quase 100 milhões que o Manchester United pagou, porque pagou na alta, mas também ele está na baixa, e acho que a gente está falando dos atacantes, ele não é um jogador de 20 milhões de euros também, mas aí é a questão, acho que o United está diminuindo as perdas, né? Nesse caso, já desistiu do jogador. Acho que seria importante para ele ter continuidade, né? Porque passou pelo Dortmund emprestado, passou pelo Chelsea emprestado. No Dortmund ele foi muito bem, foi a campanha que levou o time à final da Champions. No Chelsea ele teve bons momentos, mas teve bons e maus momentos, né? Ele terminou até fazendo gol na final da Conference. Mas acho que pode ser um jogador útil na Juventus. A Juventus ainda tenta negociar alguns outros jogadores, né? Ainda tem bastante indefinição ali. O próprio Vlahovic, o Milan já falou de tentar contratar, porque o Allegri está lá, trabalhou com ele na Juventus, mas é claro que a Juventus não quer facilitar muito uma ida para o Milan, prefere vender para fora da Itália. Então são questões ali, né? E aliás o Milan contratou aqui um pouco antes do programa, fechou assim, né? Acertou com o Brighton para contratar o Pervis Estupiñán, lateral esquerdo. O Theo Hernandes saiu, né? Foi para a Arábia Saudita porque achava que o Milan não tinha ambição suficiente, então ele foi para um time super ambicioso, para o padrão asiático, que é o Al Hilal. E deixou o futebol europeu para trás. Mas o Estupiñán... É curioso como o Brighton tem virado uma incubadora, assim, né? Incubadora de jogadores, principalmente sul-americanos, né, Mati? Pois é, tá cumprindo o modelo que os clubes portugueses faziam. Ia falar isso. O Porto e o Benfica cansaram de fazer, né?
Então, ele tem feito isso. Estupiñán é um jogador bem estabelecido. Estupiñán tá lá né? faz tempo já. É bem estabelecido, já tá há muito tempo. É jogador de seleção há muito tempo também. Então é um jogador que meio que... Acho que o Milan foi meio no tiro certo e acho que o preço parece bom, né? 17 milhões de euros por um jogador que tem um nível bastante bom. Deve chegar e tomar conta da posição até com tranquilidade. E é muito confiável, né? É um jogador muito confiável. Então, acho que é uma boa contratação para o Milan. De novo, é isso que você espera que os times maiores tentem fazer. Porque tirar jogador do Real Madrid é sempre difícil. Ou, enfim, tirar do Liverpool, do PSG, você vai sempre pagar muito mais caro do que o jogador vale, porque os superclubes não gostam de vender entre si, né? A não ser que seja um jogador em baixa. Então eu acho interessante o Milan buscar essas alternativas, até porque o Milan hoje, embora seja parte daqueles Super Leaguers, Milan, Inter e Juventus, os times italianos, não tem a bala para meter 100 milhões de euros em quase jogador nenhum. Acho que diria que em nenhum mesmo. Então você tem que buscar essas alternativas e acho que essa é uma alternativa interessante. E você citou o Milan também, né, Lobo? Teve o Álvaro Morata, né, que também deve sair, né? Não vai muito longe, né? Vai para Como, ali na Lombardia, mas já está, né, numa descendente da carreira e optou por esse caminho, né? Abrindo espaço, né, para o Osimhen ser contratado em definitivo pelo Galatasaray. Ele foi emprestado pelo Milan ao Galatasaray, e aí agora o Galatasaray abre mão da possibilidade de contratá-lo, e o Milan vai liberá-lo para o Como, né? Se tudo der certo, né, que é o que já está meio que desenhado, ele vai para o Como, onde ele encontraria o Fábregas com quem ele jogou no Chelsea, né? O Morata, naquela temporada que ele virou... uma super contratação do Chelsea, uma dessas muitas contratações que o Chelsea fez pagando caro e não dando em nada. Embora ele seja bom jogador, tá? Eu não acho que ele é um jogador ruim. É que se contratou o Morata para ser um super artilheiro, e aí no Chelsea, né? E ele não é esse jogador, né? Ele nunca foi um super artilheiro em lugar nenhum. Mas acho que pode ser um jogador útil para o Como, sim, ainda mais com o Fábregas conhece o que ele está contratando, né? O Como que é um clube que chegou fazendo muito barulho, né, na Itália, porque tem investidores por trás, né, então tá conseguindo contratar jogadores assim, um pouco acima do que você esperaria para um clube que acabou de chegar na Série A. Na temporada passada já foi assim, né, e nessa continua assim. Eles estão com uma lista de Wonderkids do Futebol Manager aberta lá no escritório deles, viu, porque Inácio Van der Brandt, Máximo Perrone, Martim Baturina, Alex Valle, todos esses são jogadores jovens que no jogo tem bastante potencial e na vida real também, né? Mas eles estão indo bem nessa linha agora, né? De jogadores mais jovens que dá para desenvolver. Acho que na temporada passada eles foram um pouquinho mais em jogadores estabelecidos, mas nessa eles estão apostando bastante nessa juventude. Bem, mais alguma coisa sobre o mercado, senhores? Não, eu vou destacar só essa que pode ser... curiosa, né? Tá se falando do Saúl Ñíguez vindo para o Flamengo, né? O Saúl que fez ótimas temporadas pelo Atlético de Madrid, caiu em... Não vou dizer quando tinha cabelo ainda, né? Assim, não vou dizer que ele caiu em desgraça, porque acho que é demais, mas ele perdeu a preferência do Simeone, foi emprestado primeiro para o Chelsea, enfim, depois me parece que o Simeone não contava com ele já há algum tempo. Ele tem 30 anos, mas caiu bastante de nível. Ele era um jogador importante no Atlético de Madrid, perdeu muito desse espaço, mas é um jogador, é um meio-campista canhoto, né? Acho que, imagino que o Flamengo está buscando um pouco algo similar ao que o Gerson fazia, e ele é um jogador mais ou menos desse tipo. Então, seria interessante. Eu não vou dizer que não seria. Ele tava negociando com o Trabzonspor, né? Então, acho que com esse tipo de clube, o futebol brasileiro, ainda mais o Flamengo, consegue competir. Eu não faço ideia do que aconteceu com o Saúl. Quando ele surge, o papo era meio...
tá aí o próximo Iniesta, né? Ele era tipo um jogador de altíssimo potencial. Ele muito jovem conseguiu emplacar boas apresentações em Champions League pelo Atlético de Madrid, assim, uma das mais famosas é contra o Bayern de Munique, mas era um jogador que pintava como uma das grandes revelações do futebol espanhol e europeu. E só não aconteceu. E não sei exatamente por quê. Ele continuou jogando, né? Ele, como disse o Lobo, ele caiu na lista de prioridades do Simeone, mas ele ainda tem aqui 34 jogos pelo Atlético de Madrid em 23, 24, a maioria como reserva, porque ele teve pouca minutagem, mas 20 e 21 ele já ainda era titular, 19 e 20 ainda era titular, e nunca foi o jogador que poderia ser. Então, assim, não sei qual que é o problema do Saúl, mas assim, qualidade ele tem. Se o Flamengo conseguir trouxê-lo e conseguir acessar essa qualidade, seja qual for o problema, ele é um jogador para sobrar no futebol brasileiro. Mas aí tem que ver o quanto ele ainda consegue fazer isso. Porque tem que lembrar, ele estava no Sevilha, né, na temporada passada, e o Sevilha não parece ter feito muita força para contratar. O Sevilha tá mal, né, pra cacete, então também não é que o Sevilha tem dinheiro assim para gastar um monte, certamente não tem, mas não fez lá muita força para segurar, assim. Ele, como bom você falou, parecia um jogador de altíssimo nível para ser titular do Atlético de Madrid até encerrar a carreira. E não aconteceu, né? De repente o Simeone, em 2021, o Simeone quis se livrar dele, e desde então ele não tem mais o mesmo desempenho mesmo, porque no Chelsea ele não vingou e no Sevilha ele foi ok, não foi nada, então não sei o que aconteceu com ele, mas assim, futebol ele tem bastante, isso, de repente no Brasil ele consegue encontrar isso. E só por último aqui também o Giovanni Simeone, né, deve deixar o Napoli, né, ele que é um bom coadjuvante, né, entrou bastante aí na campanha dos 2 Scudettos, né, principalmente do primeiro, mas com a chegada do Lorenzo Luca, que estava na Udinese, ele deve acabar fazendo o caminho inverso também, né, para reforçar a equipe ali de Friuli, né? Não tem muito sentido para ele ficar como terceira opção do ataque no Napoli, né? Agora que o Lukaku é o titular, chega o Lorenzo Luca, que certamente vai ter minutos. O Giovanni Simeone é um jogador útil, está estabelecido no futebol italiano, mas ele tem um limite ali, ele mostrou que ele não vai ser titular dos grandes clubes italianos, e acho que na Udinese pode ter mais minutos, conseguir fazer os seus gols, e para o Napoli faz sentido você liberar um jogador que vai ser terceira opção, já tem mais idade, né? Então não é um jogador jovem para ganhar experiência, ele já está no auge dele. Então acho que é um negócio que faz sentido para todo mundo aí. Não duvido que daqui um certo tempo, Matias, talvez uma temporada, ele comece a pintar no futebol argentino, porque ele é bom jogador, assim, ele é um jogador que tem o DNA Simeone, né? Muito brigador. O irmão é melhor, né? O irmão é melhor. Não, de talento, o irmão que tá no Atlético mesmo tem mostrado muito mais futebol. São 3 irmãos, né? Um tá na segunda divisão, tem o Giovanni, que tá no Napoli, e é bom jogador, mas não é um nível de ser titular em time grande. E aí você tem o do Atlético de Madrid, que me parece o mais talentoso, né? O mais jovem. Mas eu acho que o Giovanni Simeone é um jogador bem útil assim, para vários times. E a Udinese seria um deles, né? Que eu acho que quando você chega ao nível de você estar na Udinese e ele vai chegar, ele tá aí, eu não sei quantos anos ele tem, vou até olhar, ele já deve estar perto dos 30. Acho que ele vai começar a olhar com mais carinho para voltar para a América do Sul. 30 anos, exatamente. Eu acho que ele vai olhar com carinho para voltar, né? Porque o Giuliano tá no Atlético de Madrid, é o mais jovem. O Gianluca tá sem clube agora. Chegou a jogar na Argentina, né? Porque ele surge no River, tem uma passagem breve pelo Banfield também, né? Mas inclusive surgiu naquele momento, né, de reconstrução do River, também foi um coadjuvante importante, assim, e daí depois passou por vários clubes do futebol italiano.
Acho que ele vai pensar com carinho na possibilidade de atuar pelo River, até porque a gente vê como os jogadores como o Colidio, que teve uma carreira na Itália também, que nunca vingou em time grande, mas você vê que ele faz um ótimo papel no River, né? Então, de repente, ele vai começar a considerar essa hipótese. Você acha que o chat de WhatsApp dele com o Simeone, com o técnico, tá tipo... Ei, eu vi que vocês estão precisando de um centroavante reserva. Ou essa notícia aqui do Sorloth no Atlético de Madrid, e o Simeone só, coloca joinhas, assim. Não, Valeu, é verdade, né? Tem toda razão, filho. Sexta-feira, a gente almoça? Eu acho que, considerando ele conhece o pai que tem, então acho que ele não... Ele poderia ser reserva do Atlético de Madrid, eu acho. Poderia. Ele não é assim, ele não é um jogador no seu melhor momento, ele não é tão pior que o Sorloth também. Não. Então ele é um nível bem parecido até. Mas acho que também dois filhos no mesmo time, mas acho que o Simeone... Tem que maneirar no nepotismo. Tem demais. Já tem o Giuliano que se justifica, ele joga muito bem mesmo. Mas não precisa, né, de outro. E eu acho que o Giovani tem espaço ali na Itália, onde ele construiu a carreira, né? E acho que vai ter um espaço. Ele tem boa chance de fazer bons gols pela Udinese, né? Então, é um lugar bonito, dizem. Em Udine dizem que é uma cidade bonita para se morar. Frio, né? Frio pra caramba, mas bonito. Bom, na Itália as probabilidades são altas com qualquer cidade, né? No norte é tudo frio, Nápoles, né? por Udine, daí é realmente... Quer dizer, questão de cidade bonita, mas frio sim. também. Em beleza, até Udine talvez seja mais bonita que Nápoles, né? Se pensar assim... Isso com certeza, eu acho. Veneza, né? Bem, passemos agora para a Euro Feminina, né? Já tivemos as outras duas partidas das quartas de final depois da gravação do último programa. A Espanha fez valer o favoritismo contra a anfitriã Suíça, venceu por 2-0, sem muito esforço, enquanto que França e Alemanha fizeram um jogo mais equilibrado, no qual as alemãs ganharam na disputa de pênaltis por 6-5 após um empate em 1-1. Bom, só camisa pesada, né? Acho que a Espanha acabou com o sonho da anfitriã, né? Da Suíça, que montou um bom time para essa disputa da Euro. Mas agora sobrou só cobra, né? Acho que a Itália é a menos forte dessas três, né? Nem se esperava que chegasse na semifinal, na verdade. Agora Inglaterra e Itália é um jogo que tem um peso, né, histórico até pelo masculino também. A Inglaterra hoje é uma das melhores seleções do mundo no futebol feminino. E do outro lado, a Alemanha e Espanha. A Espanha hoje a Espanha é campeã do mundo, né? A Alemanha não vive o seu melhor momento, mas ainda é uma seleção forte. A Alemanha, quando não vivia o seu melhor momento em 2002, chegou na final da Copa do masculino também, né? Então... E a Alemanha, com a Brigitte Prinz, teve altos e baixos e estava sempre mordendo uma Euro também, né? Então, a Alemanha é um time que nos baixos está sempre chegando nas decisões também, né? Então, é um time que sempre vale ficar de olho. As semifinais acontecem nesta terça e nesta quarta, né? Inglaterra e Itália na terça, Alemanha e Espanha na quarta. É a final no domingo, né? E o domingo a final é mais cedo, às 13 horas, né? 13 horas, os outros dois jogos às 16, e você consegue ver aqui do Brasil, todos pela Cazé TV. Cazé TV, exatamente. Cazé TV transmite todos os jogos. Bem, é isso, senhores. A gente encerra mais uma edição, né? Voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas. Lembrando que amanhã tem newsletter para os assinantes que pagam o plano, né, da newsletter, também para os apoiadores do canal do Meio Campo. Lembrando que a partir do plano centenário você também tem acesso ao grupo de mensagens lá no WhatsApp conosco, né? Então, nós 5 mais os apoiadores, sempre conversas de alto nível lá. E é isso, voltamos aí no final da semana com mais uma edição do Meio Campo. Até lá, tchau, tchau.
Tchau!